Olá pessoal, hoje vamos falar de Luís Vaz de Camões, o maior poeta de nossa língua portuguesa. Muitos podem dizer até mesmo que o português é a língua de Camões. E eu algumas vezes já disse isso. Nasci brasileiro, falo português e um dos motivos de eu estar feliz por ter nascido no Brasil é poder ler os Lusíadas no original, né? Tendo nesse livro a minha língua pátria. É claro que nós sabemos que a linguagem presente nos Lusíadas nem sempre é tão acessível para todo falante de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouco mais sobre, né, qual é a importância dessa obra e qual é a importância desse autor. Luís Vaz de Camões traduz nessa grande obra Os Lusíadas, que certamente já passou pela vida literária, né, da maioria das pessoas que nos acompanham, nem que sejam por obrigação, né, de dar conta de algum tipo de dever escolar ou mesmo a preparação para o vestibular. E nessa obra, que muitas vezes é encarada como um daqueles clássicos que temos que ler dentro da nossa formação acadêmica, não percebemos que está contido muito do espírito e do ideário do que se pretendia que fosse o Império Português. E de alguma forma, a partir dos Lusíadas, se passou a sentir também, né, uma forma muito específica de ser português, lusitano, ou estar na esfera dessa língua. Ou seja, de alguma forma, né, Camões forja, a partir dos Lusíadas, né, um ideário, né, lusófono. Mas falando em concreto da vida desse autor, às vezes nós estamos acostumados a alguns autores que escrevem sobre grandes obras ou feitos a partir da sua imaginação, ou de outros livros que tenham lido e que relatam, né, obras e feitos semelhantes, e então a partir dali a sua imaginação se alimenta desses exemplos. No caso de Camões, as coisas são diferentes, e poderíamos dizer bem diferentes. Camões tem seu nascimento provavelmente em 1524, ainda a data é incerta, e o local é mais incerto ainda. Há lugares como Santarém, Alenquer e Coimbra, que requisitam então a honra de serem o berço do nobre poeta português. Contudo, o mais certo é que tenha nascido em Lisboa. A sua formação, infância e adolescência é um tanto obscura, mas pelas suas obras podemos perceber que ele teve uma sólida formação clássica, pelas referências que faz tanto à grande mitologia do mundo ocidental, Grécia e Roma, como também pelos ciclos contísticos e trovadorescos presentes e referenciados dentro da sua obra. Vale a pena lembrar que nós estamos falando de quais títulos aí, né? Estamos falando, por exemplo, do ciclo da Bretanha, que trata das histórias do rei Arthur e Merlin e assim por diante, e também, especialmente no caso de Camões, não é? O ciclo, poderíamos chamar o ciclo de França, certo? Que é essas histórias de Carlos Magno e a sua corte, assim também como seus 12 pares e assim por diante. Em Camões, então, nós temos traduzido quase um resumo da ótica portuguesa, não só sobre a sua própria vocação no mundo, mas também, de alguma forma, também sobre aquilo que aconteceu com a Europa até ali, tanto no mundo clássico como dentro, né, da realidade pós-queda do Império Romano. E lendo essa obra de Camões, podemos então perceber, né, a forte influência que os eventos que ele vivia naquele momento, né, teve sobre ele. Camões não é então um escritor de gabinete, ele é um escritor que, apesar da sólida formação clássica, também tem um papel militar e dentro dessas grandes navegações, sendo aparentado pelo lado da mãe com o grande Vasco da Gama, não é aparentado mesmo, não pensamos num parentesco tão próximo, mas existe uma linha ali que os ligam. Também está dentro da sua família, dentro da sua biografia e família e genealogia, né, um poeta galego que foi o responsável, não é, por trazer mais, fazer se consolidar uma forma mais portuguesa de fazer poesia, né, do que o trovadoresco que está presente em certas regiões, da Aquitânia e assim por diante. Então, na verdade, a própria família de Camões, em algum grau, está envolvida com essa questão de dar um caráter não só através das Lusíadas, dar uma identidade nacional a Portugal, mas também está ligado à formação de uma identidade cultural de Portugal, dentro do campo das letras e da poesia. E Camões, depois, sendo de uma baixa nobreza, vai procurar ascender às cortes dos reis que reinaram em seu período e também vai se dedicar, então, a ir às terras onde Portugal chegava através das grandes navegações. Essas navegações ao qual Camões participou envolveram guerras e combates ao qual ele esteve junto e ali também, né, uma das características talvez que mais nos chame a atenção na sua iconografia, que é lhe faltar um dos olhos, que ele perdeu em um desses combates. Também é muito conhecido de Camões, além dos Lusíadas, não é essa outra, as produções como sonetos e assim por diante,
que falam muito do romance, do amor e assim por diante. E a vida de Camões é envolvida por uma série de romances, muitos deles turbulentos, apesar que muitos dos romances que se referem a esse autor acabam sendo colocados mais por uma legenda apócrifa, que tenta então embelezar uma vida que por si já foi ilustre, mas então tentam então dar um tom ainda mais épico a ela, e muitos desses romances ao qual se atribuem ao autor não são bem certos. Falando em concreto sobre o que está contido nos Lusíadas, podemos pensar que existe ali alguns rasgos específicos que se referem à proposta, né, que o autor português, o autor Luís Vaz de Camões, está fazendo acerca do que é o português. O português era um povo que havia recebido a chama, uma chama que antes esteve em Grécia, depois passou por Roma e que agora chegava até Portugal, né, acessa tudo que a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta, uma força mais alta, alguém que superará então, né, Grécia e Roma. Dessa maneira, então, Portugal tem uma missão, agora mais elevada que essas antigas: levar um império melhor, levar uma lei melhor e levar uma religião agora verdadeira até os povos onde chegam. E nisso, então, se encontrará a grande missão e vocação de Portugal entre as nações da cristandade. Essa proposição e essa defesa de Camões, né, acerca da vocação do português é um tanto quanto a alma dessa grande obra, que além dessa proposição tem também uma qualidade, né, literária difícil de encontrar no elenco da literatura universal, sendo uma obra literária então, né, louvada não só pelas pessoas de língua portuguesa, mas também por grandes autores de outras línguas em várias partes do mundo. Falaremos mais sobre Luís Vaz de Camões no nosso Congresso de Literatura Católica.